Olá, sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Você está aqui na TV Mon HD, canal 6 da NET Claro Montenegro, aí também transmitindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Lembro aí para você se inscrever no canal da TV Mon HD no YouTube, ative as notificações e receba aí as informações dos programas aqui apresentados. Eu sou Valdair Silva e vou levar até você mais um programa Diversidade e Inclusão, hoje falando um pouquinho sobre o Sistema Braille. O Sistema Braille foi implantado no Brasil, por um cego que se chama José Álvares de Azevedo, e no dia 8 de abril comemora-se essa data. Mas antes da gente ir para o nosso programa em específico, falando sobre o Sistema Braille, nós vamos dar um recadinho aqui dos nossos apoiadores aqui do programa Diversidade e Inclusão. Sicredi Ouro Branco, aqui na cidade de Montenegro, com 2 agências, aqui no centro, na rua João Pessoa, e no bairro Timbaúva, na avenida Júlio Render. Então você pode abrir sua conta, vai ter todo o apoio da equipe do Sicredi. Procure lá, aqui na agência centro do Sicredi, ou lá no bairro Timbaúva também. Abra sua conta no Sicredi, e tem aí todas as orientações que você precisa, que você necessita, enfim, relacionada ao sistema financeiro. O Sicredi também sempre oferecendo aí um apoio direto aí para os clientes, e para os seus associados aí da cooperativa de crédito Sicredi Ouro Branco. O Supermercados IMEC também está com a gente. Supermercados IMEC aqui no centro da cidade de Montenegro, sempre aí com grandes promoções. Lembro também que o IMEC tem o IMEC+, que é o aplicativo do IMEC, que possibilita que você também tenha descontos aí nas suas compras do dia a dia. É bem fácil para se cadastrar no IMEC+. Você faz seu cadastro lá com o seu CPF, pode fazer diretamente no caixa do IMEC, ou direto no site dos supermercados IMEC, ou diretamente no aplicativo do IMEC+. Você cadastra e já desfruta aí das promoções do IMEC+. O Mestre do Frango Montenegro. O Mestre do Frango Montenegro aqui no centro da cidade de Montenegro também, aqui na rua Santos Dumont, 1516, ali pertinho da Praça dos Ferroviários. O Mestre do Frango aí oferecendo várias opções de petiscos, o combo do Mestre, com filé de frango, filé de carne, batata frita, polenta frita. Então são várias opções que você pode escolher aí entre os combos que o Mestre do Frango oferece. Procure o Mestre do Frango ali na rua Santos Dumont 1516 ou no Instagram. Coloque lá Mestre do Frango Montenegro, que você vai encontrar o Mestre do Frango e as formas de você fazer o seu pedido, através do aplicativo, através do WhatsApp. Você pode fazer o seu pedido por ali. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Sistema Braille. Dia 8 de abril, comemora-se no Brasil o Dia Nacional do Sistema Braille. Esse dia 8 de abril foi instituído em alusão ao aniversário de José Álvares de Azevedo. José Álvares de Azevedo foi o primeiro cego brasileiro que trouxe o Sistema Braille para o Brasil. Ele é um menino cego do Rio de Janeiro, foi estudar na França, no Instituto de Cegos de Paris, e de lá ele trouxe aqui para o Brasil, e implantou aqui o Sistema Braille. Nós vamos acompanhar a matéria aqui da TV Justiça, que fala um pouquinho mais sobre o Sistema Braille e essa data comemorativa. E na volta a gente vai comentar mais um pouquinho aqui.
Hoje é comemorado o Dia Nacional do Braille. A data foi escolhida para homenagear o nascimento de José Álvares de Azevedo, que disseminou o sistema no país e foi o primeiro professor cego no Brasil. No Supremo Tribunal Federal, o dia é também para relembrar as ações e projetos inclusivos desenvolvidos pela Suprema Corte. José Álvares de Azevedo, carioca, cego de nascença, aos 10 anos foi estudar o sistema Braille na França, na única escola do mundo especializada no ensino de cegos. Com 16 anos, ao voltar para o Brasil, lutou pela criação de uma língua própria para os cegos. Além de introduzir o Braille no Brasil, ele se tornou o primeiro cego a exercer a função de professor no país. O último censo do IBGE em 2010 mostra que quase 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. O Judiciário brasileiro está atento às garantias de direitos dessas pessoas. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vem atuando em programas e priorizando julgamentos para garantir mais inclusão social no país. O programa STF Portas Abertas permite que qualquer pessoa visite a Suprema Corte. Para isso, foram feitas várias mudanças no prédio, como instalação de placas de sinalização em braille ao lado das salas e elevadores, piso tátil e adaptações nos banheiros e salas de julgamentos. E para incentivar uma cultura mais inclusiva dentro do tribunal, foi criado o programa STF Sem Barreiras. O público-alvo são os 46 servidores com deficiência que atuam no Supremo. E desde então a gente faz o acompanhamento bem próximo dos servidores com deficiência. Hoje nós temos 46 servidores, alguns com deficiência visual, né, com baixa visão, monoculares. Já tivemos servidor cego dentro do tribunal. E também fazemos toda a adequação, né, para receber pessoas dentro do tribunal. A Suprema Corte do país também prioriza o julgamento de ações que tratam dos direitos dos deficientes. A aprovação das normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um dos julgamentos de destaque do STF, que permitiu, entre outros direitos, a inclusão da pessoa com deficiência no ensino regular. Os ministros também garantiram, por exemplo, a reserva de vagas em concursos públicos e a obrigatoriedade da adaptação de computadores para serem usados por pessoas com deficiência visual em estabelecimentos como lan house e cafés. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade uma resolução que institui uma política inclusiva e de proteção aos direitos da pessoa com deficiência. A norma garante condições especiais de trabalho para magistrados e servidores ou responsáveis por dependentes com algum tipo de necessidade especial em razão de deficiência ou doença grave. O ambiente tem que estar preparado para receber todas as pessoas, todas elas sem exceção, inclusive pessoas com deficiência, né? Então, se ela não tiver um ambiente acessível, seja ambiente físico ou realmente social mesmo, essas pessoas vão ser negadas de ter acesso, ou então terão acesso, mas de forma precária. Se a gente exclui essas pessoas dessa participação, elas vão estar sendo negadas para elas, inclusive, os direitos. A acessibilidade é o que dá acesso, inclusive, à inclusão social. A acessibilidade também está presente na TV Justiça. Todas as sessões plenárias e eventos oficiais que são transmitidos ao vivo têm audiodescrição, closed caption e intérprete de Libras. A TV Justiça também tem um programa especial que explica, na língua brasileira de sinais, os principais termos jurídicos. Sinal, Constituição Federal. Bom, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Tânia Regina Reckziegel. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença mais uma vez, ótima tarde para a senhora. Obrigada. Bom, vimos na reportagem, hoje é o Dia Nacional do Braille, um dia também para a gente refletir e tomar consciência de quanto a inclusão é um assunto tão caro, tão importante para o nosso país, né? Eu queria que a senhora elencasse agora quais são os principais desafios do Poder Judiciário para poder implantar a legislação que já temos vigente, enfim, normativas. Quais são os principais gargalos para fazer valer o que está também na lei maior do país, né, doutora? Exato. Conhecer e entender as diferentes particularidades de cada público para a posterior atuação em consonância com as especificidades apresentadas é um grande desafio para o alcance geral,
se faz, então, necessário conhecer os pontos e que se apresentam as desigualdades substanciais, para que possamos, posteriormente, concretizar os mecanismos de inclusão do público por eles atingidos. Bom, um público que até há pouco tempo atrás, relativamente, eles eram invisíveis, entre aspas, né, quando eu me refiro a políticas públicas, a atuação do Estado, mas em 2015 veio a aprovação da lei que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi um marco, nós estamos avançando devagarzinho, qual é a sua avaliação? Sim. O movimento político das pessoas com deficiência no Brasil passou por uma longa caminhada e enfrentamento de muitos obstáculos e estigmas até sociais. Uma das principais conquistas da última década da defesa dos direitos das pessoas com deficiência foi alcançada pela promulgação pelo Brasil em 25 de agosto de 2009 da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Mas é válido também destacar que, até o momento, a única convenção que passou pelo trâmite do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, possuindo, então, portanto, status de emenda constitucional, é ainda, em 2015, sim, a promulgação, como tu disseste, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Realmente, essa lei foi um marco na promoção e na garantia dos direitos da dignidade da pessoa com deficiência, tratando de questões relacionadas à acessibilidade, educação, trabalho e do combate aos preconceitos e discriminações da pessoa com deficiência. Sem dúvida, é, portanto, um mecanismo de inclusão social. O Estatuto estabelece punições, inclusive, discriminatórias praticadas pelas pessoas face às pessoas que têm deficiência. Vamos falar agora de mais um mecanismo, mais um instrumento importantíssimo, que foi a resolução aprovada no ano passado pelo CNJ, que prevê condições ali diferenciadas para magistrados, servidores que atuam na Justiça. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, em linhas gerais, o que prevê essa resolução. Com base no artigo 226 da Constituição Federal, que consagra a família como a base da sociedade brasileira, atribuindo ao Estado o dever de proteção à entidade familiar. Então, é certo que a participação dos pais, responsáveis legais no desenvolvimento dos seus filhos é fundamental para que esse se dê de forma salutar, especificando quando os dependentes possuem alguma deficiência necessária, especial ou uma doença grave. Então, portanto, este constitui um papel da administração pública, a responsabilidade de assegurar o tratamento apropriado a essas pessoas como condição própria da dignidade humana, estendendo, então, a proteção do Estado à sua família, o que foi, então, consagrado na Resolução 343 de 2020 do CNJ, reconhecendo as condições especiais de trabalho para magistrados, servidores com algum tipo de deficiência ou alinhada à igualdade substancial enaltecida na Constituição de 88. A Resolução 343 de 2020 constituiu uma política pública judiciária inclusiva, conferindo proteção de direitos às pessoas com deficiência. Acho que todos os atores envolvidos, cada um deve fazer a sua parte, né? Eu coloco aqui a população também, porque cabe ao Poder Judiciário, ao Estado, mas também a gente. A senhora falou no início de estigma, toda uma cultura de preconceito, temos que avançar e muito, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações, ótima tarde. Obrigada. Então, aí vocês acompanharam essa matéria aí sobre o dia 8 de abril, né, o Dia Nacional do Braille. É importante a gente destacar aqui, eu quero falar um pouquinho agora, na sequência eu vou colocar uma matéria aqui também, né, que fala sobre a importância da prevenção, né, as doenças da visão, né, que muitas delas levam à cegueira, elas poderiam ser evitadas. Cerca de 70% dos casos de cegueira poderiam ser evitados com tratamento precoce, com
cuidados, né, que é importante, que muitas vezes a gente não se dá conta, né, do que pode levar uma pessoa a perder a visão. Nós temos aí, por exemplo, o glaucoma, a gente tem a diabetes, né, que inicialmente às vezes a pessoa pode pensar, mas isso aqui não vai levar uma consequência de perder a visão, né? E pode, né? Nós temos muitos casos de pessoas, né, com diabetes que perderam a visão, né? O glaucoma é uma doença que leva à perda da visão também, né? E outras doenças degenerativas, né, que também podem levar à perda da visão. Então é muito importante, né, procurar, né, periodicamente o oftalmologista, né, ver como é que está a sua visão, acompanhar, né, fazer esse acompanhamento, né, para que evitem, né? Imagina, 70% dos casos poderiam ser evitados. Então tem aqueles que, claro, que não, mas muitos deles poderiam ser evitados ou, né, diminuído muito a incidência e da perda da visão. Essa matéria que a gente vai acompanhar agora, e foi uma matéria da TV Cultura, né, que traz uma entrevista aí com o oftalmologista aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, falando aí sobre a importância de estar procurando, né, o oftalmologista, né, para fazer esses acompanhamentos. Vamos ver a matéria e na volta a gente vai comentar mais um pouquinho. O mês de abril destaca a importância da conscientização sobre a cegueira. E hoje, dia 8, é o Dia Nacional do Braille. Pesquisa da Universidade de São Paulo indica que 2050 é um ano que a deficiência visual deve dobrar em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados com diagnóstico, prevenção e tratamentos adequados. Quem nos traz mais informações é a oftalmologista e chefe da equipe de transplante de córnea do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Diane Marinho. Todo mundo está, né, ficando mais velho, vivendo mais, e a gente fica exposto daí a algumas doenças que têm a ver com processos degenerativos dos olhos, né? Então, com certeza, a gente vai estar vendo mais casos de deficiência visual. E eu acho que é por isso que é tão importante essa nossa conversa, para a gente poder ver o que a gente pode fazer nesse sentido, né? Muitas dessas patologias, elas poderiam ser evitadas com um cuidado mais atento ao longo de toda a vida. Então, o que é importante fazer e ter como hábito? Cerca de 60% a 80% dessas doenças poderiam ser evitadas ou tratadas num tempo em que a gente poderia ter menos sequelas, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, começando com revisões frequentes dos olhos, porque muitas vezes a gente acaba só consultando quando está com algum problema pontual, e isso deveria entrar na nossa rotina da saúde ocular, né? Principalmente a partir ali dos 40 anos, a gente deveria fazer uma revisão anual, porque o profissional oftalmologista, além dele ver se a gente está enxergando bem, se precisa de óculos ou alguma correção, ele também vai avaliar o fundo do olho, ele vai avaliar a pressão do olho, a retina e se existe alguma condição que possa colocar em risco a saúde dos olhos e a visão. Tem algumas doenças que são muito silenciosas, tipo o glaucoma, que é uma doença que potencialmente pode cegar. E se a gente não vai e consulta e não vê, afere a pressão do olho, afere a situação do fundo do olho, examina, a gente, quando a pessoa já perde a visão, já é tarde demais, sabe? Para poder agir, poder prevenir aquela cegueira. A gente fala, não repetidas vezes, do uso excessivo de telas, dessa proximidade com as telas menores, letras pequenas. Qual é a relevância desse hábito, não cada vez mais frequente, no surgimento de doenças? Bem pontuado, porque é uma coisa assim que desde os bebês, crianças muito pequenas estão entrando em contato com telas muito cedo. Um dos problemas na infância justamente é o aumento de casos de miopia. Com certeza a gente vai ter muito mais pessoas míopes, adultos míopes,
porque começaram a entrar em contato cedo demais com telas. E a miopia não é só um problema de usar óculos, a miopia traz consigo doenças que estão mais relacionadas à miopia, né? E que podem levar à cegueira. Então, esse é um ponto que preocupa. Outro ponto é que quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca menos, isso já está comprovado. Então, a gente acaba ressecando mais os olhos. E quando a gente resseca mais os olhos, a gente pode desencadear problemas na superfície dos olhos e que podem baixar a visão. Problemas sérios, né? Então, a gente deveria fazer pausas, a gente deveria ser orientado a usar algum lubrificante, né? Existem medidas para prevenir essas situações, né? E lembrando que colírio, qualquer outro remédio ou tratamento precisa ter a orientação de um profissional. Com certeza, porque existem assim, se a gente vai em qualquer farmácia, a quantidade de colírios que ficam ali à disposição é uma coisa impressionante. E a gente precisa saber, tem alguns que são apropriados, tanto, outros são até muito ruins de serem usados, e é o profissional especialista, né, o oftalmologista, que vai conseguir orientar a gente o que a gente precisa usar. E quando a gente fala especificamente da conjuntivite, há um elemento sazonal para o aparecimento da doença? Porque é um diagnóstico bastante frequente, né? Existe um comportamento sazonal, né? Principalmente quando existem aquelas mudanças bruscas de temperatura ou aqueles períodos do ano em que a gente tem os quadros alérgicos, entrada da primavera, mudança de estação. Então, de forma geral, qual é a recomendação ou quais são as recomendações mais importantes? Qual é o momento de se procurar um médico? Quais sinais devem despertar a atenção, né, de todos nós em relação à saúde dos olhos? Revisões frequentes são importantes. A gente precisa entender que os olhos, eles estão dentro de todo o nosso corpo. Então, se a gente tiver hábitos saudáveis, se a gente não tiver sobrepeso, a gente vai evitar doenças como diabetes, como hipertensão, que podem acometer os olhos. Então, se a gente se cuidar, fizer exercício, enfim, isso ajuda para todos os nossos sistemas, e não é diferente para os olhos, né? Usar proteção ultravioleta ajuda. Então, quando a gente vai se expor ao sol em demasia, mesmo os óculos de grau, eles vêm com proteção ultravioleta. Então, isso também previne catarata, previne degeneração da retina. Também é um cuidado interessante que a gente pode ter. O diabetes é uma doença super prevalente e acomete muitos olhos. É uma das maiores causas de cegueira. E que, se o paciente diabético tiver essa consciência de que os olhos podem ser afetados e ele ficar cuidando disso, ajudando a lembrar desse fato, vai prevenir casos de cegueira, sabe? Então, aí vocês acompanharam essa matéria, né, que fala sobre fala um pouquinho sobre a importância de fazer esse acompanhamento periódico, né, para evitar os casos de cegueira. Os casos de cegueira, a Organização Mundial de Saúde, né, prevê que até 2050 eles têm um momento significativo, né? E isso é muito ocasionado pela a falta de prevenção, né? Na verdade, a gente está falando hoje sobre o dia 8 de abril, né, que comemora-se no Brasil o Dia Nacional do Braille, né, em alusão ao aniversário de José Álvares de Azevedo, né? É um menino que nasceu cego no Rio de Janeiro, né, e que foi estudar na França. Com 10 anos ele foi estudar na França, né, e voltou ao Brasil, né, e trouxe da França o sistema Braille. O sistema Braille ele foi também desenvolvido pelo Louis Braille, né, por isso é o nome sistema Braille, né? Louis Braille foi o desenvolvedor, o francês, né, que desenvolveu o sistema Braille. A gente vai falar um pouquinho em outro programa sobre o sistema, né? Eu já
já fiz outros programas, né, mas é importante a gente estar falando. Isso se comemora no dia 4 de janeiro, o Dia Mundial do Sistema Braille, né, que aí é a alusão à data de aniversário de Louis Braille, né, o francês, né, que desenvolveu o sistema. Na própria reportagem a gente vê alguns termos, né, equivocados, né, por exemplo, a repórter ela falou, né, a linguagem própria para o cego, né, o sistema Braille não é uma linguagem, é um sistema de leitura, né? Então, é um sistema que a pessoa cega, né, utiliza para poder ter acesso à leitura. Então, é equivocado quando a gente fala uma linguagem, né? Linguagem poderia se chamar, por exemplo, a Libras. É uma linguagem, a língua brasileira de sinais, né? Mas o sistema Braille é um sistema de leitura, né, através de códigos. O sistema Braille ele é composto por uma célula com 6 pontos, né? E esses 6 pontos, a partir deles, a gente forma as letras, números, símbolos. Então, desses 6 pontinhos, né, se forma todo o sistema, né, que dá a possibilidade que a pessoa com deficiência visual possa ter acesso à leitura. Mas isso é assunto para um próximo programa, a gente ampliar mais, né, e falar mais um pouquinho. Eu quero trazer uma pessoa aqui que está para ter vindo nesse programa de hoje, infelizmente ela não pôde participar, né, que é um professor, né, professor de sala, né, de atendimento especializado para pessoa com deficiência visual, que vai falar um pouquinho mais, aprofundar mais a questão do sistema Braille. Mas nos próximos programas a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais e falando um pouquinho mais da importância, né, da leitura, né? Porque a pessoa com deficiência visual ela precisa ter acesso à leitura, conhecer as formas, enfim, os símbolos, né? Isso é importante para o desenvolvimento, né, cognitivo, né, da pessoa. Porque hoje a gente tem possibilidades através do sistema digital, né, dos livros digitais, enfim, a leitura digital ela facilita muito isso, mas ela tira por outro lado também o acesso, né, direto à leitura, né, que é aquilo que tu te envolve, né, que tu envolve o teu cérebro, né, o teu tempo lendo. Então nada substitui a leitura. Você que está aí, você que enxerga, que está lendo, que vai ler, que gosta de ler o livro, não é a mesma coisa você pegar um livro, ler um livro físico e ler um livro digital, não é a mesma coisa. A mesma coisa a pessoa com deficiência visual, né? Ela precisa ter acesso à leitura, né, em um livro físico. E isso é possível através do sistema Braille, né? Bom, o programa Diversidade e Inclusão hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que esteve com a gente. Convido a você para permanecer aí na programação da TV Mo HD. Acompanhe a nossa programação pelo canal 6 da NET Claro Montenegro, e também nas redes sociais você acompanha toda a programação, né, as entrevistas, as matérias, né, Facebook, Instagram, YouTube. Por lá você vai acompanhar tudo que a TV Mon traz para a nossa comunidade, né? Eu fico por aqui, agradeço os meus apoiadores aqui do Supermercados IMEC, o Sicredi Ouro Branco e o Mestre do Frango. Um abraço e até semana que vem.